Bom dia pessoal, tudo bom? Aqui é o instrutor Paulo Silva. E pessoal, vamos continuar o tópico aqui de cálculo 3, fechando o que vai ser cobrado na V1, né? Da disciplina de cálculo 3, referente à instituição Estácio, da Santa Amaro, São Paulo, capital. Tá? O professor, acho que ele vai até equações diferenciais de segunda ordem na V1. E só depois, na V2, será cobrado toda a disciplina, os tópicos da disciplina da V1 junto com a transformada de Laplace para a V2, né? Então, a equação diferencial de segunda ordem ela vai fechar o que vai ser cobrado na V1. Então, o que vem a ser uma equação diferencial de segunda ordem? É toda aquela equação diferencial que ela pode vir com uma notação desse jeito aqui, ó. D maiúsculo, D2, D2y mais dy mais y. Uma equação diferencial. Ela pode vir y duas linhas mais 2y linha mais 3y igual a zero. Esse é um outro formato. E o formato clássico, ela pode vir nessa notação aqui de d ao quadrado y dx ao quadrado mais 2 dy dx mais 3y igual a zero. Então, só que são três formatos de como se apresenta uma equação diferencial de segunda ordem. Por que eu sei que é segunda ordem? Porque você tem aqui o grau 2, né? Tá aqui as notações que vai indicar que ela é uma equação diferencial de segunda ordem. Nós já trabalhamos esse tipo de notação. Então essa é a característica que vai indicar que a equação é de segunda ordem. Ok? Tá aí. É a segunda derivada de segunda ordem. Tá? Esse é o formato. São três notações que eu usei aqui. E como será resolvido essa equação diferencial? Simplesmente um formato bem tranquilo. Formato bem tranquilo. Porque ela se apresenta pra gente nesses formatos que foram falados aqui, que nem um exemplo. Eu tenho d2y dx ao quadrado menos 2 dy dx menos 3y igual a zero. Aí uma equação diferencial segunda ordem, porque o grau aqui é 2, né? Segunda ordem. Eu posso reescrever essa equação usando uma equação auxiliar, né? Chamada equação
auxiliar. Então vou passar essa equação. Primeiro eu posso passar para uma notação que eu consiga enxergar que é uma equação de segunda ordem. Então eu passo para y duas linhas menos 2y' menos 3y igual a 0. Tá ok? Isso aqui nos remete à mesma ideia que fosse um y ao quadrado menos 2y a primeira menos 3y elevado a 0. Então são exemplos, grafias que representam a mesma coisa. Tá ok? Como que você vai usar a equação auxiliar característica, que chama equação auxiliar característica, tá? Eu vou abrir um espacinho aqui, ó. Já escrever. Bom, eu vou passar esses termos aqui. Vai ficar, vou escrever aqui só para ficar um entendimento melhor. 2y' menos 3y igual a 0. Então, vou usar a equação auxiliar. Tá lá. Passei para essa notação aqui. Bom, a equação auxiliar, vou reescrever isso aqui como se fosse m ao quadrado menos 2. A segunda derivada eu escrevo ao quadrado. O coeficiente é menos 2, y' é a primeira derivada, coloco como se fosse m. E menos 3 é o coeficiente aqui, ó. Só que isso aqui se fosse como se fosse um y elevado a 0. Então todo o valor elevado a 0 ele vale 1. De 1 vezes 3 é o próprio valor da constante. Então aqui como se fosse a segunda derivada, a primeira. A segunda eu escrevo m ao quadrado. A y' é m. E a y como fosse uma y elevada a 0, como se fosse 1. 1 vezes 3 vezes a constante aqui, ó. O coeficiente é igual a 0. Então é o uso desse modelo auxiliar, nos remete a uma equação de segundo grau, né? Então, para resolver a equação diferencial de segunda ordem, você vai usar o Bhaskara. Nosso querido Bhaskara. Que é a fórmula simples, né? Tranquilo de resolver equações de segundo grau. Então, equações de segundo grau. Então, toda equação de segunda ordem é transformada numa equação de segundo grau. Que da oitava série nós sabemos usar isso aqui. Então, para resolver uma equação diferencial de segunda ordem, basta transformá-la numa equação de segundo grau. Tranquilo. Nós vamos lembrar que nós temos aqui um termo A, que vale 1, um termo B, que vale menos 2, e um termo C, que vale menos 3. Então, tranquilo. Tá? E vai resolver como se fosse um Bhaskara normal. Tá ok? Bom, esse é o método de resolução. Tranquilo. Só que para cada resposta de equação diferencial, dependendo como o delta se apresenta para a gente, ela vai ter uma configuração diferente. Então vamos aqui para as configurações aqui. O modo de resolver é essa: transformar a equação diferencial numa equação de segundo grau e resolver um Bhaskara. Tranquilo. Então o jeito é esse.
Eu mostrei como é que muda aqui as derivadas para m ao quadrado, o m para... Aqui não vai ter nenhum m porque é como se fosse y elevado a zero. Fica só coeficiente, né? Eu posso até dar uma apagada aqui. É como se o 3 fosse multiplicado por 1. Para ficar melhor compreender aqui. Então a segunda derivada eu ponho ao quadrado, a primeira é só o m, como se fosse m elevado a 1. E y elevado a zero fosse 1. 1 vezes menos 3, menos 3. Tranquilo. Vamos aqui dar uma apagada aqui. Agora a resposta da equação diferencial, ela tem a ver com o valor do seu delta. Vamos lembrar um pouquinho de cálculo, introdução ao cálculo, de análise de função de segundo grau. O que a gente precisa saber aqui? Bom, quando eu tenho um delta, maior que zero, vou ter duas raízes reais e diferentes. Então aqui eu vou ter tipo um x linha e x duas linhas, ou x1 e x2. Então esses x aqui, que são as raízes, quando forem ser analisados na equação diferencial, isso aqui vai ser análogo ao M1 e M2, que vão ser expoentes de um E, que é a resposta à característica da equação diferencial. Esse M1 e M2 eu vou mostrar na fórmula aqui. Então, quando o delta é maior que zero, eu tenho duas raízes reais e diferentes. Análogo é o x' e x2'. Então tá aqui. Isso para delta é maior que zero. Então a resposta da minha equação diferencial, ela vai ser um y igual a uma constante Q1 elevado a 1 vezes um E elevado na M1x mais uma constante 2 vezes E elevado na M2x. Então essa aqui é a expressão característica da resposta para quando o delta for maior que zero. Certo? Então essa é a resposta. Primeiro que você tem que fazer é analisar o delta. Se ele for maior que zero, por consequência você terá duas raízes reais e diferentes, né? Que é o x1, x', que é o m1, que é análogo ao m1 e m2. Então essa é a resposta da equação diferencial. Bom, vamos aqui para um caso de delta negativo. Então essa aqui é para delta positivo, maior que zero. Bom, se a gente tem um delta estou falando do delta, o delta é isso aqui, né, pessoal? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a
vezes o C. Esse aqui é o delta. Da fórmula de Bhaskara. Tá? Esse é o delta. Quando o delta for menor que zero, então o delta vai ser negativo. Porque você tem um eixo aqui, você tem aqui a origem como zero. Se é menor que zero, então vai ser menos 1, menos 2 e tá lá, vai embora. Então se é menor que zero, entra já nessa faixa aqui, né? Sentido de menos infinito. Então quando o delta for menor que zero, você vai cair num caso de raízes de número com raízes com número negativo, vai dar número complexo. Vai dar número complexo, né? Não tem resposta no mundo no número do conjunto dos reais, mas no número dos complexos tem. Então aqui vou ter de novo duas raízes, duas raízes complexas, duas raízes complexas, né? Duas raízes complexas com consequências serão diferentes, né? Se é um número complexo, então vai dar um número A mais JB, né? Então vou ter uma raiz positiva, complexo conjugado positivo, complexo conjugado negativo. Então vai dar um número complexo quando eu tiver um delta negativo, né? Então, exemplo, se eu tiver aqui uma raiz de menos 2, sabe-se que o menos vai se transformar no J, né? Ou I ou J, né? O 2, como não tem raiz perfeita, você pode deixar ele preso na forma de raiz, né? Ou você extrai a raiz, né? No caso acho que é 1,41. Então tá aqui. Então você muda para essa configuração aqui. Então, quando eu tenho um delta menor que zero, vou ter duas raízes complexas e diferentes. Uma que vai ter parte real e parte imaginária. Eu posso reescrever, a resposta vai ser a mesma. Então essa mesma resposta aqui, ó. Então y igual a K1 na M1x mais K2 vezes Z na M2x. A resposta é a mesma, só que vai ser complexa, tá? Vamos para o último caso de delta. Quando o delta for igual a zero, aí eu vou ter um caso que as raízes, né, duas raízes iguais, né? Duas raízes, elas vão ser iguais. Então, M1 vai ser igual a M2. Que o x' vai ser igual ao x duas linhas. Então, vou ter duas raízes iguais, né? Reais ou iguais, né? Então, quando o delta for igual a zero, eu vou ter duas raízes iguais. Só que nesse processo, agora muda a fórmula muda aqui, ó. Você vai ter que acrescentar um negócio aqui, ó. Então aí vai ter a constante aqui, ó.
K2, só que você vai ter que ela é multiplicada por um x aqui, ó. Então essa é a diferença dessa fórmula aqui, ó. Então quando o delta é igual a zero, você vai ter duas raízes iguais. O valor que você encontrar na M1 vai ser o valor da M2. O que vai mudar? Quando o delta for igual a zero, você vai ter que acrescentar esse x aqui na fórmula. Tá? Essa é a diferença. Você vai ter que colocar esse x aqui. Entre a constante 2 e o e da constante 2, né? A diferença é essa. Tá ok? Então essa é a análise que a gente tem que ter para poder escrever a resposta da equação diferencial. São esses três casos. O caso que o delta é maior que zero, o caso que o delta é menor que zero e o caso que o delta é igual a zero. Para esses dois casos aqui, a resposta da equação diferencial é a mesma. E para o caso que a resposta que o delta seja igual a zero, a resposta é essa com a modificação aqui do x aqui. Vem um x multiplicando a constante K2 vezes z, né, na M2x. Então a diferença é você colocar esse x aqui. Então é isso. Então para isso é só resolver as equações diferenciais agora. Então é muito tranquilo. Das equações diferenciais é a mais fácil de ser resolvida porque se trata de resolução de um Bhaskara. Então é muito tranquilo porque é só resolver o Bhaskara e colocar a resposta da equação diferencial conveniente com a análise do delta. Então a primeira coisa que tem que ser feita é analisar um delta. Vamos fazer um exercício aqui, ó, para a gente conceituar isso aqui. Que o conceito é tão tranquilo, é tranquilo demais. Não pode temer isso aqui porque é muito tranquilo. É muito tranquilo mesmo isso aqui. Então eu vou usar um exemplo aqui, ó. Sei lá, tem um d ao quadrado y sobre dx ao quadrado menos 2 dy dx menos 3y igual a zero. Tá aí. Então a equação eu sei que é de segunda ordem porque o grau aqui é 2, né? O maior grau da derivada é o 2, então é a derivada de segunda ordem. Vou resolver. Já sei que eu tenho que resolver por Bhaskara, né? Tranquilo. Passo isso aqui para uma notação que eu enxergue as derivadas. Y duas linhas menos 2 y linha menos 3 y igual a zero. Enxerguei como é que eu posso reescrever na equação auxiliar. Então m ao quadrado menos a coeficiente menos 2 y, primeira derivada é m menos, aqui não tem derivada. Se não tem derivada é como se fosse 1 vezes a coeficiente 3, pronto. Passei para a notação da equação auxiliar. Transformei uma equação diferencial numa simples equação de segundo grau. Tá? Então é isso que tem que ser feito. Agora eu localizo o A, coeficiente aqui que vale 1, né? O B, ele vale menos 2. E o C, menos 3. Bom, já apresentei os coeficientes de cada termo. Basta eu começar a fazer a análise com o delta. Então vamos lá analisar o delta. É bem tranquilo, isso aqui é bem tranquilo. Isso aqui é uma questão boa de prova que ela costuma valer 2 pontos. É muito tranquilo resolver um Bhaskara. Tranquilo, muito tranquilo mesmo. Vamos lá. Então já começa a analisar o delta, né? Então delta se o delta é igual a b
ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então meu delta ele é igual a B menos, né? Menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o A vale 1 vezes o C, que vale menos 3. Então meu delta vai ser menos 2 ao quadrado, 4, menos com menos mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Então meu delta ele é igual a 16. Portanto, chegamos à conclusão que o delta ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Então aqui eu vou ter um x' e um x2', que é a mesma coisa que o meu M1 e M2, que são as raízes. Então isso aqui, M1 e M2 não é nada mais, nada menos que as raízes. Então, se eu tenho essa configuração, logo a resposta da minha equação diferencial só pode ser y igual a K1 e na M1x mais K2 deixa eu dar uma arrumada nesse aqui, ficou com uma caca na E elevado na M2x, porque o delta deu maior que zero. Então é essa a resposta. Então esse delta está ligado com a resposta da equação diferencial aqui, ó. Por conta dessa condição do delta, essa é a resposta adequada. Bom, o que restou para a gente? Encontrar o valor de M1 e M2, que é muito tranquilo. Dá pausa aí, copiem. Isso aqui é muito tranquilo. Bom, então a resposta de M1, 2, ele vai ser dada por menos B, mais ou menos a raiz do delta, que divide 2 vezes A. Então tá aqui. Então o M1 vai ser igual a menos da fórmula, menos 2. Vou pegar primeiro positivo. O nosso delta deu 16. Então raiz de 16, né? Estaria a raiz de 16 aqui, né? 4 sobre 2 vezes 1. Então menos com menos mais, então vai dar 2 mais 4, que divide 2. 4 e 2, 6 por 2. Então nosso M1, 6 por 2, 3. Então esse é o valor do nosso M1. Ok? Esse é o valor do M1. Bom, vou apagar aqui para reaproveitar a fórmula. Então vou anotar aqui, M1 igual a 3. Vou apagar aqui a parte de baixo. Vamos encontrar o M2. O M2 menos com menos lá vai dar 2, né? Então vai dar 2. Só que agora não é menos 4. Vai ser menos 4,
Agora fizemos com positivo, agora vamos fazer com negativo. E aqui embaixo é o 2. Então aqui vai dar 2 menos 4. Menos 2 por 2. Nosso M2 então vai ser menos 1. Tá aqui. M2 igual a menos 1. Então encontramos já o valor dos dois M. A resposta eu já sei porque o delta é maior que 0. Então todos os dados que eu tenho aqui tá aqui, ó. Eu sei qual é a resposta da equação diferencial e finalizo o exercício dando a resposta. Uma resposta bem tranquila, porque eu sei que o delta é maior que 0, deu 16. E encontrei as duas raízes, que é o M1 e M2, está aqui. Então a resposta vem como y igual K1 de E elevado a M1. Que é M1? 3. Então é 3x, porque é M1x, mais K2 de E elevado a menos 1. Menos 1 multiplicado por qualquer coisa não altera nada. Então é menos x. Porque menos 1 vezes x é menos x. Então tá aqui. Essa é a resposta da nossa equação diferencial. Tá, vou colocar aqui que a gente multiplicou por menos 1 por menos 1x. Então a resposta K1 de elevado a 3x mais K2e menos 1 vezes x menos x. Então tá aqui. Essa é a resposta da equação diferencial. Então, pessoal, você viu que é muito tranquilo. É tranquilíssimo, é muito fácil a equação. Isso aqui em questão de prova, o professor costuma dar 2 pontos, viu? É 2 pontos dado de bandeja. Dado. Você está no ensino superior, você tem que saber resolver um Bhaskara, né? No mínimo. E é muito tranquilo resolver um Bhaskara. Cá entre nós, então é tranquilíssimo. Então eu mostrei para vocês que é muito tranquilo. E boa sorte, boa AV1. Tá? Estudem, porque restam menos de 15 dias para a AV1, que começa dia 17 do 10. Então estudem, ok? Aqueles que precisar de um apoio, de um auxílio, de uma consultoria de cálculo, de alguém que já passou na disciplina, no meu caso, procure o instrutor Paulo Silva na região do Santa Amaro, Interlagos, Dutra. Eu estudo na Estácio Santa Amaro, né? Então basta procurar o meu contato aqui no Facebook, né? E para aqueles que me conhecem, né? E é isso aí, pessoal. Tudo de bom, tá? E acordei já positivamente, com energia boa, para mandar essa resolução para vocês aqui. São 8h12. Então mais um vídeo completado aqui. E um abraço, tudo de bom para vocês, tá ok? Do instrutor Paulo Silva. Um abraço.